Aí a gente tem também, percebam, né, vou falar mais uma vez, como a gente vai afunilando esse conteúdo. Né? Então a gente estava em regras gerais, a gente falou de estilo e linguagem, a gente falou de call to action, e agora vamos especificamente para o UX Writing, para o microcopy, né? Gramática e pontuação. Então a gente vai chegando nesse nível. Então como é que a gente lida com os pontos finais e exclamações? Títulos e subtítulos das áreas não têm ponto final. Eles só serão pontuados se terminarem com exclamação ou interrogação. Textos de apoio são pontuados normalmente, ponto final, exclamação ou interrogação. E exclamações são bem-vindas, mas com parcimônia. Buscar sempre o equilíbrio entre ser divertido e não poluir demais o texto. Então lembra que a gente falou bastante, né, sobre o nosso trabalho vai muito além de escrever textos. A gente tem que se preocupar com a experiência do usuário. A gente até fez um exercício, né, comparando no módulo 1, comparando um texto mais publicitário e um texto com uma característica mais de UX Writing, e a gente percebeu que visualmente, né, um texto de UX Writing, ele estava mais agradável, né? Então, para muitas áreas pode ser também um pouco inusitado, né, essa ideia de, por exemplo, você não ter um ponto final num título, num subtítulo, né? Então uma coisa interessante, né, que a gente tem que realmente ter a cabeça um pouco mais aberta, como eu já falei algumas vezes, né, para algumas áreas pode soar um pouco estranho, né? Poxa, como assim um título, um subtítulo não vai ter ponto final, né? Então a gente tem que lembrar que UX Writing, ele vai muito além do texto propriamente dito, ele tem a ver com a experiência do usuário. A gente já falou, né, logo no módulo 1 a gente percebeu a diferença, né, entre um texto, um aspecto mais publicitário e um texto com uma característica de UX Writing. E a gente percebeu que o texto de UX Writing, ele visualmente é mais agradável, né? Então isso tem a ver com a pontuação também, a gente chega nesse nível, né? A gente tem que lembrar que são produtos digitais e a gente tem um pouquinho mais de liberdade em relação a essas coisas, né? Não é que a gente pode fazer tudo, mas a gente tem que estar atento ao meio em que a gente está também, né? E às vezes comecem a reparar, né? Se muito ponto, alguma coisa assim, um título, se não fica às vezes, se não incomoda um pouquinho, né? Às vezes fica muito mais agradável se for de outra forma. E o mesmo vale para exclamação, né? Se você vê um texto, a gente já falou também sobre isso, né? Sobre a questão de as pessoas acharem às vezes que a exclamação traz emoção para o texto e aí coloca exclamação em tudo que é lugar. Isso não só em termos de linguagem não é interessante, como visualmente fica poluído também. Então a gente tem que começar a olhar para esse tipo de detalhe, né? É isso que é o muito além do texto. E aqui tem um ponto também que eu sempre gosto de chamar atenção e fazer essa provocação, que é o uso do masculino. Então, evitar, o melhor seria mesmo não usar expressões que, generalizando, sejam usadas no masculino. Então, podemos dizer relaxe em vez de fique tranquilo. Começar uma conversa com olá em vez de seja bem-vindo. É só uma questão de costume. Né? Tem alguns momentos em que vai ser muito difícil escapar desse tipo de construção, né? Que generalize no masculino, né? Então eu tenho um grupo de pessoas, eu vou colocar ali no plural, eu vou de repente colocar o masculino, ou eu vou falar o meu usuário, né? A gente acaba falando assim mesmo. Então essa é uma ideia que a gente pode ter em mente sempre, né? Se eu posso falar relaxe, por que eu vou falar fique tranquilo, sendo que o tranquilo está no masculino, né? Para que eu vou falar seja bem-vindo? Se eu posso falar um olá, por exemplo, eu não estou dizendo que tem que falar olá em vez de seja bem-vindo, eu estou dizendo só que a gente pode e deve se questionar sobre esse tipo de coisa, a ponto de ser sim uma orientação para um guia. Um outro aspecto que a gente precisou abordar aqui, né, por ser um app de um cartão de crédito, é como escrever os valores, né? Então, por exemplo, um valor cheio, valor redondo, R$10.000, eu não vou pôr o vírgula 00, né? Porque, de novo, isso pode poluir o layout, né? Visualmente pode ficar enfim, poluído mesmo, né? Ficar com muitos elementos. Então imagina uma tela que vai ter vários, né? Muitos valores diferentes. E aí todas aquelas vírgulas 00, né? Enfim, não fica agradável ao olhar. E, por outro lado, para valores quebrados, claro, aí a gente tem que ter o vírgula e o valorzinho, né? Então, R$1,99, por exemplo, não teria outra forma de escrever. Mas 10.000, 1.000, 5.000, 10, enfim, valores cheios
a gente não precisaria colocar esse 00, vírgula 00, né? Porque ficaria